patrulhaoreca.org. Neste vídeo eu vou apresentar para você os principais elementos da metodologia do Patrulha Oreca. Tudo o que torna o Patrulha Oreca um lugar diferente. E para falar de coisas diferentes, a gente tem que fazer um alinhamento. Eu quero que você use os seus conceitos e preconceitos para fazer perguntas. Perguntas para eu crescer, para você entender, porque eu vou apresentar muita coisa nova, coisa recente da neurociência, das tecnologias, do uso das tecnologias para o aprendizado de crianças, jovens, adultos, e vai ser uma aventura bem legal. E com perguntas, nós sempre nos colocamos no lugar de eternos aprendizes. E é o melhor lugar para a gente estar sempre. Sabendo também que o estado de saber é o maior inimigo do aprendizado. Eu estou aqui para também aprender. Uma vez que alguém está apresentando alguma coisa e já fala, isso daí eu já sei, surge uma barreira. A gente precisa quebrar essa barreira, colocar um pouquinho de lado tudo que a gente sabe para a gente aprender coisas novas e usar o que a gente sabe para fazer perguntas. Então eu quero que você se sinta muito bem aqui comigo para conhecer todo esse maravilhoso projeto, todo esse maravilhoso trabalho, toda essa maravilhosa Academia de Desenvolvimento Humano e Tecnológico, beleza? Então, se liga na missão que a aventura já vai começar! Criatividade é ferramenta, tecnologia é linguagem. Este é o primeiro paradigma do Patrulha Oreca. Criatividade é a nossa maior ferramenta, ela que proporcionou que a gente enfrentássemos animais mais fortes, mais rápidos do que nós. Construímos armadilhas, construímos artefatos. Mas para que a gente pudesse fazer tudo isso, a gente teve que dominar algumas tecnologias disponíveis aí na natureza ou criadas por nós mesmos. Então, tecnologia como linguagem para expressar a nossa criatividade. O Patrulha Oreca não é uma escola como qualquer uma outra. O Patrulha Oreca ele é uma academia de desenvolvimento humano e tecnológico. Assim como as academias de artes marciais desenvolvem uma série de princípios em seus atletas, princípios de determinação, princípio de foco, honra, resiliência, superação, nós, através da busca pela fluência em tecnologia, também fortalecemos a saúde criativa, a saúde intrapessoal, interpessoal e inovacional. Essas são as saúdes que nós buscamos desenvolver aqui no Patrulha Oreca. Saúde criativa, inspiração, criação. Pegar o que se sabe com algo novo e combinar, combinatividade. Criar soluções para os problemas que a gente enfrenta, que a gente passa a conhecer. Saúde intrapessoal, tudo que envolve o indivíduo, o amor próprio, a saúde física em si. Saúde interpessoal, saúde para que você interaja com as outras pessoas. Saúde que você interaja com o meio ambiente. Saúde para que você consiga se comunicar melhor. E saúde inovacional, que é deixar um legado, criar coisas novas. Estas são as saúdes que são trabalhadas em todas as atividades do Patrulha Oreca. Missão do Patrulha Oreca: fazer crescer o aprendiz voraz que existe em cada um e assim potencializar o que cada um é para fazer coisas incríveis. Visão do Patrulha Oreca: ser reconhecido por celebrar uma educação completa e generosa, impulsionando o patrulheiro à maestria e a agir de forma magnânima. Educação completa é a educação que não se mede pelo meio e dispensa complementos, que se inicia pelo porquê aprender, depois para o como encarar as dificuldades e finaliza com o que aprender. Uma pessoa com propósito e competências de aprendizado passa a ver tudo como oportunidade de aprendizado. Aprender com qualquer tipo de professor, com qualquer situação que esteja passando, isto é uma educação completa. Educação generosa.
é a educação doada de bom grado, distribuída com prazer de compartilhar conhecimentos e pela felicidade de doar o que sabe de forma natural. A grandeza da generosidade está com quem doa, porque este colhe o recebimento do outro. Assim como uma mãe fica muito feliz quando prepara aquela comidinha para o seu filho e espera com muito amor no coração que o filho agradeça, que o filho coma aquele alimento, ela fica muito feliz. Isto é educação generosa, quando a gente doa dessa forma. Busca pela maestria é a busca pelo crescimento, que partindo da capacidade que cada um tem, possa sempre avançar no seu limite. Engajar o aprendedor naquela missão de estar sempre aprimorando o que ele quer aprender, isto é busca por maestria. E por fim, agir de forma magnânima. O agir de forma magnânima do patrulheiro é saber que o aprendizado é finalizado no momento em que ele passa adiante o aprendido. Em essência, o Patrulha Eureka está fundamentado sobre esses 3 pilares: a conquista da autonomia, a busca incessante pela maestria e sempre partindo com um propósito. Em se tratando de propósito, vamos falar por que fazemos o que fazemos. Nós fazemos o que fazemos porque amamos o momento Eureka. Lembra dessa historinha do Arquimedes? O Arquimedes, ele teve um grande problema nas suas mãos dado por um rei, que era descobrir se aquela coroa era feita de ouro maciço. Este problema era um problema demasiadamente difícil e o Arquimedes passou muitos dias trabalhando, estudando, se dedicando, se esforçando para descobrir como que ele iria realmente revelar se aquela coroa era feita de ouro maciço. E no momento em que ele realmente relaxou, veio à sua mente a solução daquele grande problema, o qual deixou ele muito feliz. Ele ficou tão feliz que saiu correndo pelado pela rua, gritando a palavra que ficou imortalizada, a palavra Eureka, Eureka. E é isso que significa essa palavra. Conquistei, encontrei, realizei, descobri. Este é o momento em que todo guardião do Patrulha Eureka busca ver nos rostinhos dos seus patrulheiros. Em se tratando de tecnologia, existem hoje muitas crianças com muito acesso aos recursos tecnológicos, desde que elas nascem, e usam esses recursos com muita destreza. Muitas das vezes a gente fica até impressionado com a habilidade que as crianças têm, hoje em dia, de estar lidando com o celular. Mas aquilo, gente, é uma coisa natural. A gente se espantando com isso é a mesma coisa que viajar lá para o Japão e se impressionar com as crianças lá falando japonês. É natural um japonês falando japonês. E é natural hoje em dia as nossas crianças usarem a tecnologia. Nós aqui no Patrulha Eureka acreditamos que a busca pela fluência em tecnologia nos permite desenvolver as habilidades do futuro. Veja bem, fluência em tecnologia. Eu estive falando do japonês, não é mesmo? Quando eu conheço um pouquinho de japonês, eu consigo visitar o Japão e encontrar um endereço, pedir meu almoço, beber água, buscar algumas informações, não é mesmo? Mas participar efetivamente da sociedade, eu não consigo. Eu preciso ser fluente em japonês para participar da sociedade. No mundo globalizado de hoje, nós precisamos desenvolver essa fluência em tecnologia para que possamos participar de toda a sociedade, da sociedade global. Nós, aqui do Patrulha Eureka, acreditamos que a busca pela fluência em tecnologia nos permite desenvolver as habilidades do futuro. Habilidades estas que são, na verdade, habilidades de vida, tal como coragem, imaginação, senso de investigação e resiliência. Vejam só, todas essas habilidades são habilidades que nos proporcionam o desenvolvimento de nossa criatividade, para que possamos desenvolver e criar com tecnologia, o que nos torna fluentes. A partir do momento que a gente só fala, só se comunica, é uma coisa, mas quando a gente começa a ler e a escrever, ou seja, criar com um idioma, nós assim podemos construir e deixar um legado aqui para a sociedade. Em se tratando
de fluência em tecnologia, nós pressupomos o aprendizado. E o aprendizado, ele pode se dar da seguinte forma: passiva ou ativa. Conteúdo teórico e conteúdo prático. Nas escolas tradicionais, todo o processo de aprendizado se inicia pelo ensino, não é mesmo? O professor vai lá, ensina como é que faz, ensina o conceito, diz e explica todos aqueles conceitos. Em seguida, ela nos manda estudar, através do estudo só, que é de forma ativa ou por descoberta. A gente vai descobrir e aprimorar mais aquele conteúdo. Mas o sistema educacional, ele deixou de preparar os nossos filhos para a vida e passou a proteger-nos dela. Por que isso acontece? Isso a gente observa até por nós pais. Nós fazemos parte de todo o sistema educacional, né? Mas se nós realmente observarmos, nós podemos contar, vamos dizer, a história completa do aprendizado e ver que também nós aprendemos bastante pelo exemplo. O exemplo, né? Existe até aquele ditado: o seu exemplo fala tão alto que eu não consigo escutar aquilo que você diz. O quarto E da aprendizagem de forma prática, por descoberta, prática ou ativo, é a experiência. Nós não devemos fazer nada por nossos filhos que eles possam fazer por eles mesmos. Nós não podemos privar os nossos filhos de uma boa experiência de aprendizado. Com segurança, é claro. Vejam essa pesquisa aqui que foi feita recentemente para ver qual é o método, a forma que nós temos para nós retermos mais conteúdo. Por exemplo, foi descoberto que através de aulas e palestras, isso que nós estamos fazendo aqui, depois de 2 semanas nós só conseguimos reter 5% do que foi dito. Se nós aprendermos por leitura, nós conseguimos reter, depois de 2 semanas, 10%. Por áudio e vídeo, 20%. Por demonstrações, 30%. E agora a gente entra pela parte do aprendizado ativo, né, por descoberta, que é discussões em grupo, 50%. Olha quanto aumentou. Praticando o conhecimento. Acabamos de aprender alguma coisa e iniciamos a sua prática, 75%. Agora veja que o segredo está em quando nós ensinamos as outras pessoas. Por que será que nós aprendemos muito quando nós ensinamos, né? O Patrulha Eureka. A abordagem de ensino do Patrulha Eureka, ela é diferente das escolas tradicionais. Nós iniciamos pelo exemplo. Por exemplo, nós chegamos e dizemos: olhem, gente, o que eu fiz. Em poucos conceitos nós podemos mostrar o que é possível ser feito, mas não dizemos o como. Em seguida, nós pedimos para que as crianças façam aquilo dali. Imaginam que nós damos a oportunidade para ela realmente botar a cabeça para funcionar, construir conhecimento com base no que ela já sabe, para então achar a sua solução. E pasmem, muitas das vezes eu me deparo com soluções que eu nunca imaginei. Nossas crianças são muito imaginativas, mas elas precisam deste tempo de experiência. Em seguida é que nós vamos para o ensino. E aí a gente diz como realmente funcionam as coisas, para depois fazer com que eles estudem. E estudar para quê? Para melhorar aquilo que eles fizeram. Esta é uma sequência de excelência para o desenvolvimento do aprendizado. A nossa abordagem de ensino aqui dentro do Patrulha Eureka. Mas existe um quinto E, o mais importante, que fica ali na base da pirâmide, que permite com que a gente tenha um aprendizado 95% melhor do que qualquer um outro, não é mesmo? Que é o ensinar. No Patrulha Eureka nós temos aqui o primeiro, que é a prática, o segundo, pela experiência, vão lá, façam. Depois a gente explica um pouquinho mais como aquilo funciona e o estudo. Mas o aprendizado realmente acontece quando a gente ensina. Vejam só, ensinar outras pessoas, a gente desenvolve empatia. Imagine que uma criança, quando começa a falar, ela está lá, papai, a expressão do rosto do pai, ele vai falar papai, ele vai falar papai, papai, ele falou papai. A criança, ela começa a desenvolver empatia. Então,
aprendizado na fala, como nesse exemplo, ele se dá dessa forma, pela conexão das pessoas, pela empatia. E aí ele vai até que ele consegue falar. Agora não é só ensinar outras pessoas. Imagine que programar é ensinar o computador a fazer aquilo que você quer que ele faça. Veja só, olha a essência da palavra ensinar, não é mesmo? Ensinar o computador desenvolve-se a capacidade de pensar corretamente, pensar logicamente para você comunicar de forma perfeita aquilo que você está pensando. Não perca essa oportunidade. Programar computador é muito importante. Vamos analisar como é que funciona todo esse processo. No começo, a criança começa copiando as coisas. Em seguida, ela começa a transformar aquele aprendido. Imagina o papai, copiou. Depois ela começa a transformar aquilo dali. Papaizão. Imagina. Depois ela chega a combinar coisas. Papai grande, papaizão, papaizinho, papaizito. Aí ela começa a misturar as coisas. Observa que até nesse momento, até nesse ponto, a criança, ela aprende pelos sentidos. Ela pega, copia, pega, transforma. Por isso que é interessante que a criança tenha contato com muitos materiais, porque ela vai começar a transformar a coisa, a agir dentro do ambiente dela. Isso desenvolve de sobremaneira a inteligência, a capacidade intelectual. A gente vai começar a privilegiar o intelecto com isso. Imagina combinando coisas, né? Criatividade é justamente isso, pegar um conhecimento com outro, combina, pam, criou uma coisa nova. E aí a gente segue para um nível intelectual um pouquinho maior, que é a abstração, aquela coisa em que a gente começa a perceber os radicais, a gente consegue reconhecer os padrões, reconhecer, por exemplo, que este óculos e este outro óculos aí que está na tela são óculos, são coisas diferentes, mas também são óculos. Isso é a nossa capacidade de abstração. Mas a coisa começa a acontecer de uma forma melhor quando a gente aprende o formalismo. Porque com o formalismo, principalmente aqui o matemático, faz com que a gente consiga comunicar de forma perfeita. E você só aprende a programar computador se você consegue formalizar, abstrair todo o ambiente, representar aquilo dali de forma formal, e aí você consegue comunicar o computador e fazer o que o computador pode fazer. Você vai conquistar essa linguagem, a linguagem tecnológica, através do formalismo tecnológico. E olha, a partir do momento que a gente aprende a formalizar, a representar o mundo em que a gente vive, lá para o computador, para as coisas, a gente descobre que usar o computador é apenas uma pequena parte dessa história. Uma experiência realmente transformadora e empoderadora acontece quando se aprende a criar com tecnologia. E para criar com tecnologia, a gente aprende a pensar corretamente. A gente se transforma num gênio. Vem com uma ideia, mexe suas mãozinhas, mexe os seus dedinhos ali em cima do teclado e uma coisa nova surge. Isso é genial e isso é muito importante para os dias de hoje. Desenvolver fluência em tecnologia nos faz entender o processo de criação das coisas. Saber como as coisas são feitas amplia a forma de como podemos transformá-las. Imagine, por exemplo, um joguinho de computador. A criança está ali usando, brincando, se divertindo, mas aquilo é muito superficial. A partir do momento que ela sabe como funciona todos aqueles elementos, aí realmente ela começa a criar, a ter essa habilidade de criar. E é muito mais profundo, se desenvolve muito mais. A criança desenvolve o intelecto, a capacidade de pensar, a capacidade de criar com tecnologia e aprender coisas novas, criar conhecimento. Programar ensina a pensar. Vejam que existe uma diferença entre jogar
e brincar. Jogar pressupõe que existam regras a serem seguidas. Brincar é criar. E criar o próprio brinquedo é a melhor brincadeira. É muito mais divertido. A capacidade de criar hoje em dia, criar solução, é a maior capacidade, é a capacidade mais valorizada de todas. Mas como ensinar essa fluência em tecnologia? Eu te respondo: com conexão real, aprendizado significativo e uma mentalidade de crescimento. O que é conexão real? Observe que o mundo está mudando. Mudar é a lei da vida. A transformação é a lei da vida. E aprender, desaprender e reaprender são habilidades de aprendizagem. São as habilidades mais necessárias hoje em dia, por conta de todas essas transformações. E eu criei uma equação da evolução do mundo para representar isso daí. Acompanhe. Observe essa metáfora. O mundo é uma esteira de academia. Se você parar, você vai para trás. Você está caminhando ali em esteira de academia, parou, vai para trás. Ele te leva para trás. E assim nós temos a evolução do mundo, a equação da evolução do mundo, que é o delta do que o mundo muda. O que é esse delta? Imagine que nós temos a evolução é 0. O mundo vem evoluindo e eu faço um marco, é 1. Começa a contar. De E1 até E2 é o delta do que o mundo muda. Ou seja, a diferença daquele espaço de evolução. Mas existe uma coisa que influencia muito na evolução do mundo, que é a tecnologia. E a tecnologia, ela influencia essa evolução de forma exponencial. É mais ou menos assim, o mundo vem evoluindo de forma linear ou constante, surge uma nova tecnologia, de repente ele dá um salto. Assim foi com a energia elétrica. Nós tínhamos apenas 12 horas de trabalho, trabalhávamos durante o dia. Surgiu a energia elétrica, dobramos a nossa capacidade de trabalho. Surgiu o telefone, surgiu a internet, surgiu o celular. Todas essas evoluções, todas essas tecnologias proporcionaram um grande salto na evolução do mundo. E como é que fica essa nossa evolução nesse ambiente, né? Imagine que a nossa evolução, ela se dá pelo que a gente aprende. A evolução dividido pela evolução do mundo. Se essa divisão, ela dá 1, o que a gente aprende é igual ao que o mundo muda, nós estamos caminhando em cima da esteira do mundo. Agora, se nós caminharmos mais devagar do que o mundo evolui, a gente vai caminhando devagarzinho, indo para trás. Se nós conseguimos aprender um pouquinho mais, nós vencemos o mundo, criamos tecnologia, criamos coisas. E a tecnologia ela influencia dessa forma, da evolução do mundo. Mas que tal nós crescermos em aprendizado usando tecnologia? Nós podemos pegar a tecnologia e usar para a gente aprender, pensar formalmente, usar vídeos, usar áudio, criar coisas. Faz com que nós tenhamos uma arma muito forte para que possamos também evoluir junto com o mundo. Mas não é só isso. Observe que também existe o esforço. O esforço multiplica o nosso aprendizado. Não só o esforço nosso, pessoal, em cima pelo que a gente aprende, mas também de muitas outras pessoas. O esforço de terceiros multiplica a evolução do mundo. Mas como é que nós podemos vencer tudo isso? Aí eu criei a equação da nossa evolução plus, a nossa evolução mais. Nada mais é do esforço ser em cima daquilo que nós amamos fazer. Veja que sempre o esforço naquilo que a gente ama é sempre maior do que os esforços dos terceiros. Por quê? Porque aumenta a nossa satisfação na vida. Não importa o
quão o mundo mude, a quantidade de evolução, nós vamos estar, vamos dizer assim, em paz. E ganhar de uma pessoa que ama o que faz, olha, eu não luto contra uma pessoa que ama o que faz, não. Certo? Então, se esforçar naquilo que a gente ama nos torna eureka, nos torna conectado. E isso é uma força importante para que nós, professores, nós pais, nós guardiões aqui do Patrulha Eureka, devemos levar em consideração o que brilha os olhos de cada um dos patrulheiros. Vejam o que a Lídia Ortélio falou. Ninguém nasceu para fazer vestibular. A gente nasceu para ser gente, para se expressar em arte com todos os talentos que o ser humano tem. O que vem a ser esses talentos? Aquilo que vem dentro dele, que está no coração dele. Então, se conectar à nossa essência, aquilo que a gente ama, descobrir isso não é coisa fácil, mas é uma coisa extremamente importante para que a gente desenvolva o aprendizado. Para que possamos influenciar o desenvolvimento dos nossos filhos, a evolução dos nossos filhos e dos nossos estudantes, dos nossos patrulheiros, nós precisamos falar para que eles ouçam e ouvir para que eles possam falar, para que possamos descobrir o que brilha aos olhos dele, o que está dentro do coração, para que possamos desenvolver habilidades de aprendizado partindo desse princípio. Um outro elemento para que a gente desenvolva essa capacidade de influência, capacidade de criatividade, é o aprendizado significativo. Uma vez que uma criança gosta de uma determinada brincadeira, por que não desenvolver a partir dali? Vejam só como isso é sério. Imagine o pai do Neymar. Imagine se ele não permitisse que o Neymar não fosse o Neymar, não fosse um jogador de futebol. Nossa, não teríamos Neymar. O aprendizado significativo é justamente esse. Partir do que brilha aos olhos da criança, que brilha aos olhos do aprendiz e possamos, com habilidade, desenvolver o processo de aprendizado. Vejam, neste vídeo que eu encontrei na internet, uma propaganda do HSBC que me emocionou bastante. Quando eu crescer, eu quero ser biólogo, ator e explorador. Menina de vôlei, eu quero ser caixa de supermercado e quero ser menina do ping-pong. Explorar vários lugares, explorar novas cidades, explorar selvas. Como toda criança, tinha 1000 sonhos. Sonhava 1000 coisas, mas ele tinha que tocar a empresa da família. Ah, tem uma assim, bombeiro, mecânico e frentista. Para salvar as pessoas, apagar incêndio. Que eu gosto muito de carro, eu gosto de me fechar, entrar debaixo do carro. Meus filhos eu não vi crescer. Para ganhar dinheiro. Quando eu crescer, eu vou querer ser pintora, porque desde pequenininho eu gostava de pintar vestido e jardim. Mas o pessoal comentava muito que não valia a pena. Em 72 cantei na Itália. Gostaram muito de mim. Mas é aquela história. 12 anos dentro do laboratório. E eu fiquei com medo de largar o certo pelo duvidoso. E aí a vida passou. E eu nem percebi. É uma propaganda comercial, mas vale muito a pena observar a necessidade da coragem, a necessidade de imaginar e a necessidade de ser resiliente para ser feliz. Nós iniciamos o Patrulha Eureka em 2012 com estes patrulheiros aqui, os primeiros patrulheiros. Vejam que o Bruno, ele queria ser bombeiro. Ele, por conhecer tecnologia, conseguiu intuir um aplicativo em que apertava um botão e esse enviava uma mensagem com a localização para o seu pai. A Rafisa queria ser bióloga. Ela fez um aplicativo que tirava fotos
das borboletas, dos bichinhos que ela encontrava pela cidade, na floresta que ela ia, e chegava em casa e verificava onde tinha borboleta amarela, num determinado local da cidade, uns tipos de cachorrinho, ou seja, desenvolvia a própria profissão. E isso é uma coisa importante. A partir do momento que a criança já se enxerga sendo aquele profissional, isso faz com que ela comece a valorizar o que ela sabe, o que ela tem. O Vinícius queria ser empresário, desenvolveu lá um controle de contas. O Tiago, inventor. Se ele é inventor, ele adora tecnologia. Hoje estuda inteligência artificial. E a Açucena, escritora, criou um aplicativo onde ela anotava todos os insights que ela tinha para depois escrever um resumo sobre aquele livro que ela acabara de ler. Isso é importante, saber ao ponto de criar e intuir soluções para problemas que ela se depara. Coisas que empoderam a criança. Existe um livro de nome Abundância. O futuro é melhor do que você pensa, do Peter Diamond. Esse livro mudou a minha vida, porque ele me fez perceber a importância da tecnologia para transformar o mundo em um mundo de abundância. Veja só, imagine que você vá colher laranjas. Essa criança, ela só vai colher as laranjas que alcançam o braço dela. Então, depois de um dia longo de trabalho, ela colhe todas as laranjas que estão ao seu alcance. Mas, a partir do momento em que ela faz um uso de uma incrível tecnologia chamada escada, ela pode alcançar muito mais laranjas, como esses nossos amigos aqui. Evoluindo um pouquinho mais em tecnologia, a gente pode usar aí esse artefato aí, esse robô, esse trator aí que facilita muito o alcance das laranjas. Vão apanhar, vão colher laranjas muito mais rápido. Então, a partir do momento em que a gente usa tecnologia, os recursos vão ficar mais abundantes. E isso é fantástico. No livro, ele fala que existem 3 forças que estão movendo o mundo hoje. O primeiro, o fenômeno faça você mesmo. O segundo, investimento para soluções de problemas específicos, que estão movimentando muito toda a indústria, todas as pesquisas, e a chegada dos mais pobres à internet. Vejam que em todos esses aspectos e todas essas forças a tecnologia atua. Por exemplo, no primeiro, tecnologia para resolver problemas pessoais. A partir do momento que quebra ali o cabo da minha faca, eu baixo da internet um modelo lá em 3D, aperto no botão, minha impressora 3D ela vai lá, imprime um novo cabo e a faca está consertada. Então vou resolver um problema usando tecnologia. E a impressora 3D hoje em dia é só você olhar aí na internet, consegue fazer coisas incríveis. Por investimento de soluções de problemas específicos, tecnologia para problemas grandes. Por exemplo, malária, saneamento, energia solar, energia. Nossa, muitos empresários, pessoas milionárias como Bill Gates, Elon Musk e alguns outros, estão investindo bastante em cima de problemas específicos. E isso está transformando o mundo de uma maneira muito legal, salvando vidas. E a chegada dos mais pobres à internet. A tecnologia se tornando acessível às pessoas. Imagina só, você resolve um problema em qualquer lugar do mundo e esse problema, essa solução, vai resolver esse problema em qualquer outro lugar. Porque aí a gente já vai passar a receita de como resolver aquele problema para as outras pessoas. Isso é incrível. A importância da tecnologia está em todos os aspectos de transformação do mundo. Não podemos negligenciar isso. Hoje, os novos heróis criam suas próprias ferramentas. Antigamente, Charlie Chaplin usava as ferramentas que eram disponíveis para ele. Depois surgiu o Batman. O Batman, ele contratava pessoas para fazer as ferramentas dele. Por fim, hoje, o Homem de Ferro, ele cria suas próprias ferramentas. Um grande herói, não é mesmo? Por fim, o aspecto da mentalidade de crescimento. Esta é fundamental hoje em dia.
Imagine que essa charge, mestre, como faço para me tornar sábio? Boas escolhas, meu aprendiz. Mas como ter boas escolhas? Experiência. Como adquirir experiência? Más escolhas. Ou seja, escolhas novas que você não conhece. E para isso, coragem é muito importante. E aqui no Patrulha é um lugar que ensina a errar e ficar feliz com isso. Coragem, resiliência, coisas bastante importantes. Fomentar e desenvolver isso, principalmente valorizando o aprendizado, valorizando a coragem de errar e fomentando a energia para se tornar resiliente. Entender como que o cérebro aprende. O que é necessário para você aprender uma coisa nova? O que é necessário para você esquecer, desaprender uma coisa nova? O que acontece dentro do cérebro para que nós possamos dominar uma nova habilidade? O Patrulha Eureka, ele faz todas essas coisas. Nós falamos agora por que fazemos o que fazemos, como fazemos o que fazemos, e eu estou bem feliz de ter você até aqui nesse ponto. Nós vamos apresentar daqui para frente o conteúdo que é apresentado para os patrulheiros do Patrulha Eureka. Vamos falar sobre o que fazemos aqui dentro do Patrulha Eureka, ok?